Essa aplicação tem por objetivo constar imóveis em um site de anúncios e manter esses registros em um banco de dados. A gente vai utilizar essa consulta de imóveis. Eu vou colar aqui a URL da consulta. Deixa eu só voltar aqui no meu script, que eu copiei a URL errada. Essa é a URL. Para a gente verificar, eu vou colar ela no navegador. Tá, então são boxes de garagem, tá? Eu posso fazer a consulta aqui de novo, né? Então ele me trouxe aqui os resultados. Eu poderia simplesmente voltar para Porto Alegre região, certo? E aí aqui de novo eu vou voltar para Praia de Belas. Vou ter o cuidado de sempre clicar aqui e copiar o URL da primeira página, porque a gente tem que navegar por essas páginas. Então eu vou estar na página 1 e eu preciso que ele percorra todas as páginas. Todas as páginas significa todas as abas, então eu preciso que ele percorra até aqui a aba 52. Voltando lá no meu script, aqui eu tinha a aba 52, eu estava começando a partir da última aba. Então eu vou deletar essa URL e vou colocar o URL com Q igual a 0 aqui. Então Q igual a box e O não informado, significa que eu me encontro na primeira página. Então à medida que eu for navegando, se eu for para a primeira página, quando eu for para as seguintes, ele vai me oferecer um novo parâmetro que se encontra aqui, próxima página. Se eu verificar aqui embaixo, eu tenho a URL com o número da página, né? Então o índice O igual a 2. Se eu for para a próxima agora, a URL vai ser O igual a 3. Carregando aqui ainda. Não, tem que se eu clicar ali embaixo vai aparecer o URL O igual a 3. Ou seja, a gente sabe que esse é o índice. Próxima página, então ele vai indo, né, de ponto O1, O2, O3. Então eu vou ter isso no meu script aqui. Eu vou ter o cuidado de olhar meu banco de dados. Da última vez eu tinha aqui, se eu fizer a consulta, 110 registros. Eu vou vir em histórico, vou executar essa query e vou zerar meu histórico. Se eu contar agora o número de imóveis, eu tenho 0 registros. Então eu vou deixar isso de ladinho aqui, porque eu quero que a gente monitore esses registros. Então aqui eu vou ter o início da minha classe. Eu vou buscar essa última URL aqui. Eu deixo comentadas essas para que não sejam executadas. Faço a iteração por aba, extraio as informações de cada imóvel da aba, jogo para a minha parse detail, que vai pegar todos os dados, uma vez que ela captura os dados que me interessam, que é título, classe, tamanho, condomínio, valor, imagem. A minha pipeline vai tratar de fazer uma conexão com o banco de dados. Caso ele não exista, vai criar o banco de dados e vai salvar esses dados no meu banco. Identificada a próxima aba, em próxima página, ele vai iniciar uma nova filtragem e vai fazer um callback para a minha mesma função parse, que é a leitura dos imóveis e persistência a partir de parse detail. Então ela já vem aninhada. Toda vez que a parse é executada, ela verifica se há uma próxima página. Se houver, a mesma função chama ela mesmo para que se faça a persistência dos dados. Então agora a gente vai testar aqui, vou chamar imóveis. Eu vou deixar o banco aqui aberto. A gente vai percebendo o console ali, ele já começando a carregar os dados. Então vejo que tem uma série de dados, eu já posso fazer uma requisição. Eu tenho 13 registros, 23 registros, 40 registros, e ele começa a processar meus dados. (121 registros).
184, lembrando, lá eu tenho 2.557 registros, a expectativa é que ele possa trazer todos esses registros. Continua processando, então vou verificar aqui, eu já tenho 288. Eu posso consultar minha tabela e verificar os dados, então aqui eu tenho já os dados. Vou redimensionar aqui para a gente verificar melhor. Notem que ele tem a URL para a imagem principal do imóvel, ele tem a URL do anúncio, ele tem o valor do anúncio, tem quando houver os dados bairro, condomínio, município, o valor ele vai me fornecer, ele tem a descrição do que é o imóvel e ele continua executando. Então se eu for lá no meu console, vou recuperar aqui meu histórico de consulta, vou pedir para ele contar novamente o número de registros e agora eu tenho 705 registros, ou seja, em breve a gente tem a totalidade dos registros para esse tipo de imóvel persistido em banco de dados. Então lembrando, são eu pesquisei por box de garagem no bairro Praia de Belas, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Então ele vai me trazer aqui apartamento com box de garagem, amplo com box de garagem, apartamento com box de estacionamento, box de garagem. Então todos aqueles anúncios que tiverem associado à questão box de garagem, ele vai me trazer. E agora eu tenho 992 registros. Notem então que eu tenho uma rotina, né? Eu tenho um script fazendo a requisição. Com esse registro obtido, o script chama a minha pipeline. A pipeline então possui os métodos para a persistência desse dado. Esse dado vai estar em um banco de dados relacional. Esse banco, por sua vez, pode ser consumido por uma diversidade de aplicações em que eu tenho a informação estruturada e eu posso aproveitar esse dado para inúmeros usos. A gente provavelmente já está a mais da metade da etapa. 1.316 registros. E ele persiste executando a tarefa até a conclusão. 1.441. Então ele consegue trazer 100 registros em questão de menos de 1 minuto. E dessa forma eu consigo consolidar minha base de dados. (1789) a gente já deve estar 75% da 2.500, bem próximo. Quase 2.000 registros. Aproximadamente 500 registros para se concluir então a amostra. A gente percebe então que um trabalho que seria feito manualmente a gente consegue fazer aqui com uma certa agilidade. Claro, para cada site a gente precisa configurar os parâmetros de leitura do HTML, mas uma vez definido isso e atualizado quando necessário, inúmeras consultas podem ser feitas em um dia, executando uma tarefa que poderia
em outras condições, ser executadas ao longo de dias ou até mesmo semanas, a depender do tamanho da consulta que se deseje executar. Estamos então chegando próximo dos últimos 100 registros. E a gente conclui aqui, 2.554, a gente tinha lá, então ele não conseguiu por algum problema ler 3 registros, né? Ele trouxe 2.554 de 2.557 registros.